Fala galera ligada aqui no Info Bahia, Augusto Santana na área, trazendo as últimas notícias do Bahia e do futebol brasileiro pra você, aqui no Bid do Info, sempre de segunda a sexta aqui. Hoje um pouquinho mais tarde, verdade, mas sempre aqui na grade do Info. Vamos lá, porque hoje tem novidades, viu? Porque tem 3 jogadores que já estão voltando a campo, dois deles podem até retornar para o jogo contra a Chapecoense. Mercado de treinadores, viu? Mais um treinador demitido, vou pegar um balanço aqui de todos os técnicos já demitidos na Série A. E para finalizar, a campanha do Bahia em casa. Tá tendo muita polêmica, viu? Essa campanha do Bahia na Fonte Nova em 2026. Vamos falar um pouquinho delas. Antes de começar, claro, vou convidar vocês ao quê? Deixar o like, se inscrever no canal, hypar o vídeo e comentar, claro. Façam tudo isso que o YouTube pede pra gente continuar fortalecendo aqui o Info Bahia, beleza? Solta a vinheta. Vamos lá, começando com a matéria do treino de hoje, porque nosso querido Fefo Noronha nos atualizou aqui a situação do Bahia, que temos dois retornos que acho que vão rolar, viu, pro próximo jogo. Que Juba volta a campo e avança processo de retorno. Sigam Fefo Noronha, @Fefo Noronha no Twitter. O tricolor deu sequência à preparação para enfrentar a Chapecoense. Após análise em vídeo do adversário e trabalhos físicos, Ceni comandou a atividade de enfrentamento em um treino tático em campo aberto. Luciano Juba voltou a trabalhar no gramado, ainda de forma parcial, enquanto Eric também participou de parte do treino com o grupo. Everton Ribeiro foi a campo para cumprir trabalhos físicos e técnicos específicos, enquanto Ademir Vieira segue em tratamento. Duas boas notícias, viu? Luciano Juba volta a trabalhar, lembrando, ele jogou o último jogo, não tomou a pancada contra o Vasco no intervalo. Eu acho que a gente pode até... Eu considero que o Juba ainda não voltou ainda da lesão, sabe? E que é natural, foi uma lesão chata que ele teve, foi no último jogo antes da pausa. Foi uma lesão que talvez tenha tirado ele da Copa, não sabemos, mas foi antes da convocação. E Zé Guilherme assumiu a posição, foi muito bem, é verdade. Quer dizer, foi um dia antes da convocação, na verdade, né? Mas enfim, Luciano Juba ficou fora dos últimos jogos. Então, assim, agora é trabalhar para que Juba volte 100%. Essa pancada foi ruim, que interrompeu um pouco da sequência dele, ele saiu dos treinos. Ele não teve a pré-temporada, a intertemporada que outros jogadores tiveram. Então, assim, é trabalhar de novo para que ele se recupere. Além disso, a gente pode falar aqui de Eric, né? Porque Eric teve essa infecção no pé, que ficou fora de alguns jogos. Acho que é importante que ele volte o mais rápido possível pra entrar na rotação do time, sabe? Ele precisa voltar essa rotação do time, ser um jogador de segundo tempo pra manter intensidade, quem sabe até fazer um gol. Ele sabe fazer gol, ele tem boa presença diária. Então, duas boas notícias, além, claro, de Everton Ribeiro, que tá cumprindo os seus trabalhos de retorno, né? Ele que teve um problema na lombar, que ele volte o mais rápido possível também, porque aí com esses três, eu acho que o Bahia vai ter elenco sim, para conseguir trabalhar várias formas de jogar e quem sabe se recuperar no campeonato. O Bahia tá precisando de jogadores como eles, né? Assim como Caio está de volta e bem, Juba está de volta e bem, Everton Ribeiro está de volta e bem, Eric, enfim, todos eles. Mas enfim, prosseguindo, eu queria trazer aqui um levantamento que Cássio faz no Twitter, né? Ele faz todas as rodadas, ele vai atualizando a thread, como chamam no Twitter, né? Sigam ele, Cássio Cardoso. Não que ele esteja precisando de seguidor, Cássio tá voando, um abraço pra ele. Mas aqui, né? Porque Luiz Ubeldia, do Fluminense, é o 14º técnico a deixar um clube da Série A após o início do Brasileirão. Lembrando que o Brasileirão começou no final de janeiro ali, acho que foi 28, 29 de janeiro que começou. Ele sai demitido entre a 22ª e 23ª após empate na Libertadores. E aqui eu vou trazer os outros técnicos que foram demitidos neste Brasileirão, né? Porque teve o Renato Gaúcho. É importante a gente falar, né? Porque Zubeldia foi o primeiro técnico pós-parada, ou pós-retorno, na verdade. Renato foi durante a parada, mas Zubeldia foi primeira vítima do pós-Copa. Então, assim, é interessante isso. Aí teve Renato, né? Que também foi demitido no Vasco. Fábio Matias na Chapecoense, Roger no São Paulo, Dorival Júnior no Corinthians, Gilmar na Chapecoense, Gilmar Dalpozo, Martin Anselmi no Botafogo, Vojvoda foi demitido do Santos, Tite do Cruzeiro, Crespo do São Paulo, São Paulo de novo, Felipe Luiz no Flamengo, Osório do Remo, Fernando Diniz do Vasco e para finalizar o que foi demitido primeiro foi Sampaoli. Mas tá aí, essa é a lista de demissões do Campeonato Brasileiro até então, 14, ainda é um número muito alto, principalmente porque eu tenho certeza que esse número vai crescer ainda mais aqui até o final do ano. Já tem muitos técnicos que estão assim na corda bamba para serem demitidos, né? A gente vê alguns aí, muitos times já estão cobrando algumas demissões. Mas é isso, a gente precisa
e ver a situação do Bahia, a meu ver, Ceni não vai ser demitido em 2026 e cá entre nós. E aqui acho que é até uma opinião polêmica, eu queria que vocês me respondessem nos comentários. Eu não acho que é a solução você demitir um técnico durante o campeonato. Porque a gente pode ver aqui, desses times aqui, quais deram certo e quais não deram. O Atlético Mineiro eu acredito que melhorou, né, embora tenha sido na primeira rodada. Mas aqui o Vasco. O Vasco demitiu o Diniz, depois teve mais uma demissão para acertar no terceiro. Ou seja, assim, é quase uma roleta russa. Eu nem sei se esse terceiro já é certo. A gente precisa saber se não é feito aquela injeção de ânimo de início ou se de fato o cara vai resolver esse técnico novo português do Vasco. O Remo, a mesma coisa. Tudo bem que o Remo é um time diferente, né? Um time que voltou de Série A para Série A depois de muitos anos, com investimento menor. Então, assim, precisa fazer isso. Acho que o Bahia não deve se comparar com o Remo. O Flamengo é um caso interessante, né? Que teve Felipe Luiz, que foi uma demissão muito polêmica. A meu ver, equivocada da diretoria do Flamengo. Tanto que depois, com o Leonardo Jardim, o Flamengo não deslanchou. Tá bem, é óbvio, mas foi eliminado da Copa do Brasil. Na ida da Libertadores apenas empatou com o Cruzeiro, está numa situação difícil, embora eu acho que vá passar, mas ainda é perigoso. E o Campeonato Brasileiro lidera o Palmeiras, embora eu ainda ache que o Flamengo também vai brigar até o final, mas eu tenho minhas dúvidas se essa demissão foi a correta, ainda mais que é um técnico campeão de Libertadores e Campeonato Brasileiro de 2026. Crespo do São Paulo, talvez a mais absurda. Tite no Cruzeiro, essa de fato funcionou, que o Cruzeiro tá voando após ele, mas acho que diz muito mais sobre Tite do que sobre o Cruzeiro, sobre a demissão em si. O Vojvoda no Santos uma bagunça terrível. O Botafogo também, mesma coisa. Chapecoense não vou considerar aqui. Corinthians também deu uma melhorada com o Diniz, mas enfim, acho que é o processo natural de Diniz. Começa bem, depois cai. E Roger, que foi uma contratação polêmica do São Paulo, e aí foi demitido rapidamente também. Fábio Matias, da Chapecoense de novo. Renato Gaúcho no Vasco. E para finalizar, Zubeldia, que estava numa situação ruim. Mas é isso, eu não acho que Ceni deve ser demitido. Acho que se for para tirá-lo do Bahia, que seja só no final da temporada. Assim, quando o time tiver tempo para escolher um sucessor à altura, que ele possa montar o elenco a partir do que for deixado. Eu não gosto muito dessas mudanças durante o campeonato, que eu acho que a gente vê só injeção de ânimo, mas não vê o pós isso, assim, quando, ok, passou a animação, e aí, o que é que vem por aí? Eu não acho que essa solução seja a mais adequada, sabe? É óbvio que tem casos e casos, existem casos que pra mim são muito, que é o caso de Tite do Cruzeiro, mas eu acho que o Bahia não está nessa situação. Por mais que o trabalho de Ceni em 2026 esteja muito abaixo, e essa volta da Copa do Mundo, o Bahia ainda não tenha deslanchado, mas ainda assim, o time tem eu não acho que o ano acabou pro Bahia, sabe? Eu não acho mesmo. Eu acho que o Bahia ainda pode conseguir essa vaga direta na Libertadores. O time tem potencial e Ceni já mostrou no trabalho dele várias vezes que ele consegue se recuperar disso. Mas acho que é um processo que tem que estar diretoria, comissão técnica e jogadores juntos para fazer com que o time chegue nisso. Mas é isso. Deixem aí nos comentários o que é que vocês acham, se quem é o próximo técnico que vai ser demitido e se Rogério Ceni vai fazer parte dessa lista. Para mim, não vai. E quem eu acho que pode ser o próximo, eu tô achando que o próximo técnico a ser demitido vai ser. Tararã. Eu acho que Fernando Seabra no Coritiba não vai durar muito, não, viu? Enfim. Seguindo aqui, porque polêmica de Gramado. Em meia polêmica com Gramado, o Bahia faz sua pior campanha como mandante na Era City. Matéria de Rafael Teles, do GE. De um lado, o Rogério Ceni reclama do gramado da Fonte Nova. Do outro, a gestão da Praça Esportiva rebate as críticas e divide a responsabilidade com o Bahia, que por sua vez nega. No meio disso tudo, o Tricolor acumula resultados ruins em casa e faz sua pior campanha como mandante desde a venda da SAF para o Grupo City. Aí eu vou pular aqui um pouquinho a matéria, só para pegar aqui esse levantamento aqui, que é Bahia teve 50,8% de aproveitamento em 2023, aquele time fraco do Bahia com Paiva. Depois teve 63% em 24, 78%, que esse número para mim é absurdo, é muito forte. Essa campanha do Bahia foi muito forte mesmo em 2025. E em 2026, que está bem abaixo, que é um 50% de aproveitamento, com 4 triunfos, 6 empates apenas. 6 empates e 2 derrotas. O número de empates é muito grande. Então, assim, e aí que tá o problema. Mas eu ainda acho que esse número vai melhorar. O Bahia ainda tem jogos relativamente fáceis no Campeonato Brasileiro. Vai pegar Remo aqui na Fonte Nova, vai pegar o Inter aqui na Fonte Nova, vai ter jogos que eu acho que tem tudo para melhorar esse aproveitamento e pelo menos se aproximar aqui de 2024, que é o 63%, que eu acho que pode ser o diferencial do Bahia continuar o caminho para ir para a Libertadores. Eu acho que melhorando a campanha em casa e mantendo o que está fora, o Bahia vai com relativa folga para Libertadores.
E aqui continuando aqui os jogos do Bahia, só para quem quiser ver. E aqui os jogos restantes, como eu estava falando, né? Inter, que para mim é um jogo não é muito difícil. Remo, idem. Mirassol, a mesma coisa. São três times assim que, obviamente, são perigosos, mas acho que o Bahia tem mais time. Flamengo, que aí já é um jogo mais difícil, mas ainda assim acho que o Bahia tem condições de vencer. Ano passado venceu. São Paulo, Coritiba e Atlético, outros três jogos que eu acho que o Bahia deve ganhar aqui na Fonte Nova sempre. Então é isso. Torcer para que o Bahia se recupere o mais rápido possível nessa campanha dentro de casa. Mas é isso, galera. Mais um vídeo do Info Entrega aqui pra vocês. Queria deixar um forte abraço e lembrar, claro, pra vocês deixarem o like, se inscreverem no canal, comentarem o que acharam desse vídeo, se vocês acham que Rogério Ceni vai ser o próximo técnico demitido, se o Bahia o porquê da campanha do Bahia tá tão ruim na Fonte Nova e também qual a expectativa de vocês do retorno primeiro, assim, se é Eric, Luciano Juba ou Everton Ribeiro. Então é isso, galera. Forte abraço, até amanhã e valeu. Tchau, tchau.